Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News. E hoje eu recebo Leandro Michels, ele que é professor, engenheiro elétrico e diretor do Instituto de Redes Inteligentes da Universidade Federal de Santa Maria. Professor, Leandro e amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fico muito feliz de poder conversar um pouquinho contigo. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz com o convite de vocês para poder, talvez, compartilhar um pouco da experiência que a gente passou nessa longa trajetória aí do setor fotovoltaico e, quem sabe, trazer um pouco de conhecimento, informação para o pessoal que está trabalhando no setor, para melhorar nossa qualidade de técnica e desenvolver ainda mais o setor tão importante e em tanto grande crescimento para o país. Me diz uma coisa, Leandro, como é que a energia encontra a tua vida e como é que a vida encontra a energia? Ela é uma longa história, né? Porque eu entrei na faculdade de Engenharia Elétrica em 97 para trabalhar com telecomunicações. O meu objetivo era, sonho de infância, trabalhar com telecomunicações. E na minha faculdade, o meu curso lá na UFSM, ele virou um curso que era muito focado em energia. Então tinha uma área de eletrônica de potência muito forte, tem um grupo muito forte de pesquisa nessa área, e aí com contatos com professores eu fui seduzido pela área de controle e área de energia, eletrônica de potência e energia, naquela época sem ligação ainda com nada fotovoltaico. Eu fiz graduação, logo depois eu entrei no doutorado, e meu doutorado foi na área de no-breaks, na área de que era no momento o grande vedete com a criação dos data centers, o Brasil disseminando os data centers, o Google, quando começou a criar os brancos com data centers, tinha uma grande demanda por energia e confiabilidade em energia. Então, naquele momento, era o boom da telecom, primeiro nos anos 2000, depois dos armazenamentos de dados e precisava de energia confiável. Só que essa tecnologia é basicamente de conversão de energia, confiabilidade, retificação e inversão, conexão com a rede, geração de energia, que são tecnologias similares ao setor fotovoltaico. Então eu trabalhei um tempinho em Joinville, na UDESC, como professor, e voltei para a UFSM. Quando eu voltei para a UFSM, eu cheguei, vou fazer um planejamento estratégico, e eu via que a área fotovoltaica era uma área estratégica, que ia crescer. Começou aquele grande crescimento na Alemanha, e eu vou me dedicar a essa área. E em que momento que você teve contato com a fotovoltaica? Foi basicamente naquele que eu tinha um professor começando a trabalhar com isso. Sim. Que tinha que era o mais antigo nos meus professores da faculdade, e na época, pesquisador trabalhando em conjunto, ele me chamou para participar em projetos coletivos com ele, já tinha uma infraestrutura mínima, e aí eu comecei a trabalhar lentamente, no começo ainda com uma transição da área que eu tinha anterior, né? E aí foi ao longo do tempo, fui colocando minha energia em pesquisa, em eletrônica de potência, numa área que era muito incipiente no Brasil. Comprar um módulo fotovoltaico era só importado, uma coisa extremamente complicada de fazer. E aí, em 2012, por exemplo, nós implantamos uma usina fotovoltaica, quando aí no mercado de micro e mini geração não existia. Então, eram todos os equipamentos importados, e nós estávamos tateando a tecnologia para conhecer como equipamento fora do mundo acadêmico. E aí que foi o grande momento que nós começamos a nos interagir, olhar muito o que tinha no mundo, como isso podia internalizar para o Brasil, desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento, formar gente. Ajudei a formar uma startup em 2013 de 2 ex-alunos doutorados na época, para começar a fazer desenvolvimento fotovoltaico, que no mercado perto de hoje era, para convencer alguém a comprar, era uma coisa dificílima. E foi indo em 2015, 2016, eu fui convidado para ajudar no programa de certificação de equipamentos do Inmetro, e aí eu entrei mais na parte ligado à certificação, a desenvolver um laboratório para testar produtos para o mercado, em paralelo com as pesquisas que eu já desenvolvia, aonde comecei a dar um foco mais nas pesquisas, numa ligação mais de normatização, enquadramento, que é importante para que os produtos tenham qualidade, confiabilidade, segurança para desempenhar no mercado. E aí em diante, com o desenvolvimento do laboratório, eu comecei a interagir mais com o setor, comecei a conhecer os players, que era crescente, né? Eu estava mais tempo, mas eu não estava num centro, então não estava. Quando começou essa ligação com o laboratório, eu comecei a conhecer as pessoas. E aí, hoje em dia, praticamente todo mundo aí do setor me conhece, né? Mas é porque eu tento fazer esse link entre o conhecimento científico e a técnica
e a aplicação prática de mercado. Sempre no compromisso de não ser mais realista que o rei, mas também não ser negligente com os pontos importantes para que a tecnologia continue se desenvolvendo, seja segura e atenda aos interesses das pessoas em geral. Só voltando um pouquinho, Leandro, que lembrança que você tem do momento em que você vê o teu primeiro sistema fotovoltaico realmente funcionando e saber que a energia do sol se transforma em eletricidade? Foi uma coisa muito interessante aquele projeto, porque a gente trabalhava... Nós já tínhamos simuladores de módulos fotovoltaicos, mas nós não tínhamos os módulos até então instalado nenhum. Conhecia algum de feira, assim, alguma coisinha pequena, mas módulo grande foi a primeira maior contato. Foi uma experiência bem interessante e até certo ponto, aquilo produz energia mesmo, isso real, funciona, né? Foi uma coisa bem legal e o sistema era grandinho. Só para vocês terem ideia, o pessoal que trabalha no setor, os módulos eram os maiores da época, eram de 155 watts. Hoje, um módulo é 700 watts, Exato. né? Então era outra realidade, não tinha estrutura, não tinha chave seccionadora, não tinha DPS, não tinha nada. Nós tivemos que improvisar, comprar, importar. Então foi uma grande dificuldade para tentar fazer aquilo funcionar com a norma que tinha no mundo, que não era a norma brasileira, não existia mercado no Brasil. Então foi um desafio, mas foi legal a primeira impressão de fazer aquele sistema funcionar. Foi uma vitória? Foi uma vitória, com certeza, naquele momento. E levantou o fato de botar na prática uma potencialidades e muitas coisas que nós tínhamos que desenvolver ainda naquele mercado incipiente, para não dizer, não tinha nem mercado ainda no Brasil, né? Os equipamentos não eram conformes no Brasil, porque eram para 50 Hz, que eram na Europa, vinham da Alemanha. Então foi uma coisa bem interessante, assim. Para quem passou por aquele momento, enxergar hoje, é uma realização de saber que a gente pode ter contribuído um pouco para desenvolver esse mercado todo, esse cenário todo de geração. Agora me conta e não pode mentir. Como é que foi a reação na tua casa, na tua família, quando você disse que ia enveredar para essa área? Olha, como eu sou de origem alemã, eu falei para os meus pais que a Alemanha está investindo em energia solar. eu vou trabalhar em energia solar porque era do futuro e o pessoal lá não pode ser tão fora da realidade. Exato. De investir em alguma coisa. Eles não vão investir em alguma coisa fora do momento. Então, meus pais nesse ponto têm uma visão bem para frente, são professores, então tem uma questão de querer estar numa vanguarda um pouco mais tecnológica, assim. Então eles já tinham ouvido falar, já tinham ideia, mas achavam muito experimental. Tá, mas isso aí vai dar quando? Depois de um tempo. No começo não é o problema é que você fica 2 anos trabalhando. Exato. E não aparece o mercado, não aparece... você está trabalhando em uma pesquisa em algo que não é fora do mundo real. Isso é coisa para ônibus espacial ou para estação espacial, que tem módulos fotovoltaicos. Mas depois, quando o mercado começou a aparecer, eu falei, olha, viu como que eu faço? Tem que andar à frente do tempo. A academia tem que sempre andar à frente. Ela não pode. Então, as coisas que eu estou falando agora, talvez para alguns soe até como... o cara está falando uma coisa que não é... Mas vai aparecer daqui a uns dias. Nós temos que ser sempre os que estão vendo o que acontece nos outros lugares, tentar entender um roteiro histórico, problemas em outros lugares, para tentar prever e prevenir piores casos, né? Tentar guiar para as inovações, qual é o caminho tecnológico correto. Já teve na época fotovoltaica que o pessoal falou que ia virar tudo filmes finos e hoje não chegou filmes finos, não virou a realidade. Então tem esse lado da gente também tentar ser um norteador para dizer as direções e quais os caminhos corretos. Tentar fazer isso, né? Tentar disseminar algum conhecimento agregado do que está acontecendo no mundo e levar para as pessoas, para a comunidade, para o setor aí, para ajudar a gente a crescer o caminho mais sem menos erros, sem repetir os erros que os outros fizeram e que já fizeram. Não acho que ninguém que foi caminho tranquilo dos outros lugares. Também teve percalços e a gente não precisa passar por eles também, né? Leandro, antes da gente falar um pouquinho do PSQ, recém-lançado pela BGD, a gente já vai entrar no programa setorial de qualidade, queria falar ainda um pouquinho da tua vida pessoal antes da gente mudar de assunto. Nessa tua trajetória, você é jovem, mas já tem muita história no nosso setor. Você faria tudo de novo? Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito, que você poderia ter feito diferente? Olha, o arrependimento talvez que se é para ter um arrependimento, eu não sou muito de olhar para trás, tá? Eu passei num concurso da Petrobras e eu tinha escolhido fazer doutorado,
E eu fiquei do doutorado pensando, não vou ficar olhando para trás agora, escolhi esse caminho, ficou por esse caminho, então não sou muito de olhar para trás e olhar para frente. E as coisas que a gente passou, às vezes pelo caminho errado, eu aprendo para não fazer tanto. Uma coisa que hoje está mais fácil, mas naquela época era um pouco mais difícil por comunicações, distância física, eu teria me interagido mais com o setor produtivo ou buscado mais uma interação mais forte, mais cedo, que eu demorei mais tempo para fazer, por características também de contexto de época. Tu tá mais longe de grande centro, tu tinha menos dificuldade de interrelacionamento com pessoas, conhecer as pessoas. Sim. Que hoje está muito mais fácil. A gente conhece, pega o LinkedIn, a gente vê todo o histórico da pessoa, a gente tem uma facilidade de fazer essa integração. Então eu teria feito isso um pouco mais cedo, mais forte, antes, tentado buscar mais informações com quem era mais fonte, antes de tentar querer desenvolver tudo sozinho. Então, se foi alguma coisa que eu poderia ter feito diferente, talvez seria nessa linha. Bacana, que bacana. É legal ouvir essa tua sinceridade, mas ao mesmo tempo também a gente que tem praticamente a mesma idade, eu acho que a gente viveu na nossa fase de início de carreira um pouco das limitações da própria tecnologia e também um pouco de autodefesa, né? Havia isso. Acho que hoje em dia as pessoas estão mais dispostas a se mostrar e isso faz parte do êxito de cada um, né? Mas vamos falar então do PSQ, o Programa Setorial de Qualidade, lançado pela BGD e que tem o Instituto de Redes Inteligentes da Universidade Federal de Santa Maria como protagonista, especialista. Eu queria que você explicasse, e o Instituto Totum também, que nos acompanha nesse programa. Explica para nós o porquê, a importância de algo que, como você já colocou um pouquinho antes, vem para garantir qualidade, desempenho, segurança e outras coisas. Esse é um ponto bem importante, até é bom esse diálogo para poder explicar um pouco para o setor o porquê, como surgiu a ideia. Na verdade, essa ideia não foi minha, não foi. Essa ideia, quem trouxe na pauta foi o Carlos Café, que é vice-presidente da BGD. Ele fez uma reunião, uma videoconferência lá em 2020 ainda, né? Sobre interação, sobre coisas possíveis. A gente já conhecia o Carlos Café, ele conhecia bem o Lucas Belinazzo, que foi meu orientador doutorado, que virou colega. E a gente fez uma reunião lá e ele trouxe um monte de demanda, um problema preocupado com qualidade de equipamento, qualidade de produto. Nós estamos enxergando um monte de problema. Tem problema de pessoal, mas a gente está começando a enxergar também os problemas em qualidade de equipamento. Meio um desabafo numa direção que precisamos desenvolver algo para melhorar. O sistema que o Inmetro tem hoje não é robusto o suficiente para garantir, não tem a velocidade dinâmica, principalmente, da evolução do mercado para avaliar os pontos. As tecnologias vão evoluindo, mas leva 5 anos. Em 5 anos mudou toda a tecnologia. Então, ele veio com essa reflexão e eu falei para ele, olha, eu sei que tem produto muito bom, muito ruim, porque nós testamos equipamentos no laboratório. Nós sabemos que tem diferença de qualidade. Vem todo mundo pedir para a gente, mas a gente não pode revelar, porque o ensaio é do detentor, ele tem sigilo sobre esse ensaio. Então, esse ensaio de certificação do Inmetro, a gente não pode revelar, mas a gente sabe os problemas. A gente traz, às vezes, para as apresentações, alguns problemas que existem, que alguns podem acreditar que não existem. Né? Mas existem, a gente sabe. Tem uma quantidade de produtos muito bons e tem outros muito ruins. Mas toda semana chega um ex-aluno que abriu uma empresa integradora, mais ex-alunos que têm mais proximidade, ligando, que são bons alunos, bons engenheiros, alguns deles trabalharam junto com a gente, fizeram mestrado e não conseguem diferenciar a qualidade de equipamento no caso de inversores. Ou seja, não é simples fazer isso. Não é uma coisa que tem que ter testes específicos. E isso é um problema para o mercado, porque cria um espaço para que produtos de baixa qualidade consigam entrar numa competição quase de igual para igual com produtos bons, sem ter como as pessoas, os usuários, mesmo engenheiros qualificados, avaliem isso em campo, porque não tem que ter instrumentação, equipamentos adequados para fazer essa avaliação, que não é viável de se ter isso, né? Então, mesmo empresas integradoras, distribuidores têm dificuldade de ter essa estrutura. Quase impossível, é muito caro. E aí o mercado fica nivelado. Basicamente, se o parâmetro qualidade não consegue ser quantificado de uma maneira objetiva, independente e idônea, ele fica nivelado por preço. Então, essa é a realidade nossa.
E aí, dessa discussão que nós fizemos, eu falei esse cenário que eu enxergava, isso que não é difícil. Eu até sei, tem como fazer isso, mas nós não podemos. Nós somos no sistema do Inmetro não pode ser feito isso. No laboratório, se alguém pagar e quiser divulgar, né, nós não podemos, nós somos para fazer ensaio. E aí ele teve a ideia que ele já tinha desenvolvido um programa de qualificação com a BGD, via BGD, de qualificação de pessoal. E ele teve a ideia de querer, motivador, né, puxando com a BGD, obviamente com suporte, né, de desenvolver isso para equipamentos também, que era uma demanda. Então estava começando a acontecer os mesmos problemas que já tinham se identificado em qualidade de pessoal, de formação, também em equipamentos. Eu falei, olha, se tem que fazer, eu acho que esse é um caminho. Eu acho que existem vários arranjos que já aconteceram no mercado que ocorreram por mobilização do mercado, não por o governo impor. Eu acho que o mercado tem que se autodepurar para que nós não viramos um mercado nivelado por baixo, aonde todo mundo perde. Vira uma espiral negativa, competição por preço, o pessoal começa a dilapidar produtos e qualidade, tira coisas para competir com outro que faz pior e vira uma espiral que vai chegar uma hora que o produto vai perder a credibilidade porque vai ser todos os produtos de baixa qualidade. É sempre possível fazer pior e mais barato. Como diz um amigo meu, industrial, dono de uma indústria. Ele diz que trabalha na indústria de metal mecânica e ele diz isso. É sempre possível fazer pior e mais barato. Né? Então, nós temos que fugir dessa rota e uma maneira de fazer isso é que o cliente consiga enxergar, mas tem que ser independente, idôneo e bem feito. E aí começou a maturar uma ideia de se criar um programa pela BGD que pudesse fazer uma avaliação independente de fatores que não só diretamente, mas que pudesse dar um crivo técnico para que o consumidor, não é para dizer que esse produto fique no mercado ou não fique no mercado, mas para dizer para o consumidor que esse produto, o produto que está realmente sendo vendido, ele é um produto com essa entrega e o outro produto tem outra entrega. E a gente vai fazer uma qualificação de uma forma de estrelas com os itens, que depois foi pensado posteriormente, como uma maneira de fazer uma identificação fácil, mesmo para o consumidor leigo, que existe preços, qualidades diferentes. Obviamente, possivelmente vai ter preços diferentes, vai ter espaço para todo mundo, mas o consumidor que eventualmente quiser adquirir um produto de baixa qualidade, ele assuma que ele pagou menos, mas vai ter uma entrega menor que o outro maior. Então você cria uma estratificação de mercado por qualidade, provavelmente vai ter uma estratificação de preços, mas dá uma ciência, não nivela todo mundo no mesmo saco. Então essa foi uma ideia nessa discussão, conversando com outras pessoas, né, que tendo os feedbacks do pessoal que entendia que tinha uma necessidade, né, distribuidores, vários reclamando também. Então foi nessa conversa que a gente, de vários eventos, vários encontros, a gente começou a amadurecer a ideia e eu falei, se for para fazer, beleza, nós já temos uma ideia. Se for fazer, tem que ser com alguém que faça do jeito certo, que isso possa no futuro, inclusive, virar um programa com base governamental. Então tem que ter uma certificadora, uma empresa que tenha credibilidade inidônea, ou seja, alguém que seja altamente especializado nisso e que tenha um histórico de credibilidade, que saiba fazer isso, que viva dessa credibilidade para organizar o programa. Aí que veio o Totum. O Totum teve um histórico muito interessante, porque ele desenvolveu esse programa similar no setor do café. Não é o Carlos Café. O café é o produto... O café teve um histórico de problema no passado. Assim como ele, pelo menos nas conversas e nos eventos que ele fala, é que teve no passado, chegou um momento que quase todos os produtos, todos os cafés que nós consumíamos, ali pelos anos 90, final dos anos 90 e dos anos 2000, tinham impurezas. Casca, folha, tá? Tinha produto que tinha 30%, 40% de impureza. Puxa vida. Tá? E aí chegou o ponto do pior, é possível fazer pior e mais barato, que até as empresas premium, líderes do mercado, começaram elas a se baixar o nível, começaram a botar impureza também nos seus produtos. Entrou uma espiral negativa do preço, sem nivelamento, né? E aí essas empresas viram, opa, não, nós não estamos no caminho que nós vamos morrer. E o consumo de café é reduzindo no país. Uhum. O café é cada vez pior, né?
cada vez um gosto pior, sabor pior. Sempre nós tinha aquela máxima, né? Nosso melhor café é exportado. Exato. E nós aqui era... E aí eles fizeram um movimento autorregulado pelo mercado do café, não foi pela associação equivalente à BGD, que é a BIC, e ela se organizou e começou a criar um selo voluntário, como a BGD, e aí que veio um pouco dessa ideia, para exigir pureza. Então, selo a BIC de pureza do café. Começaram a divulgar na mídia, com as empresas e tal. A transformação foi tanta que hoje o Brasil consome... quase não tem nenhum produto no mercado que tenha impureza. E o consumo de café aumentou. Sem dúvida. Muito. Um dos fatores foi o valor agregado na margem dos produtos, das vendas, aumentou. Eles vendiam um valor mais barato com menos margem. Ou seja, melhorou o mercado para o setor, melhorou para o consumidor, melhorou para os fabricantes. Então... essa espiral, nós temos que fugir dessa espiral do preço, achar que só preço vai ser fator de decisão de venda. Já foi um problema no fotovoltaico no início, quando ela era muito cara. Hoje as pessoas não precisam mais convencer que é importante, o que vale a pena. Então a gente não precisa entrar nesse caminho de ter que ter a paranoia do preço. A gente pode mudar o viés. Leandro, então só para a gente deixar bem didático para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, vocês vão ao mercado, vai começar pelos inversores, né? Começa pelos inversores e aí vocês vão fazer uma testagem que vai ter, digamos, a chancela da universidade, do Instituto Totum e a partir daí uma classificação por estrelas e por fim um selo de qualidade. Exatamente, mais ou menos nessa linha. Assim, a ideia toda é que o Instituto Totum seja um instituto que gerencie esse programa, ele tem essa expertise, ele organize esse sistema. Para os inversores que for decidido, vai ter um conjunto de empresas, fabricantes, distribuidores ou pessoas interessadas que vão fazer um patrocínio para os seus próprios produtos ou para produtos de terceiros, se quiser. Com adesão voluntária. Com adesão voluntária, produto terceiro, adesão voluntária. Esse produto, o Totum tem uma sistemática, ele vai lá no centro de distribuição pegar o produto, lá do fabricante, vai dizer 5 empresas, o produto vai ser retirado, vai ser escolhido, para garantir que seja testado realmente o produto vendido. Porque nós sabemos que nossos selos lá no laboratório, que tem equipamentos que chegam, que a gente chama de golden sampling. Ou seja, não é igual, a gente já chegou a fazer isso, pegar um produto com aquele modelo, pegar um produto do integrador de ex-aluno nosso, que nós temos, e testar os dois produtos e não ter o mesmo desempenho. Essa seria uma amostra de ouro, é isso? Uma amostra de ouro, que ela vai ter um resultado muito melhor, mas não é aquilo realmente... Aí você está comprando o famoso gato por lebre, né? Então, fazer essa amostragem, o laboratório vai ter um conselho gestor que vai decidir os ensaios. Os ensaios são tentar fazer uma linguagem bem objetiva. A ideia que a BGD propôs são 5 estrelas, onde cada estrela representa um item de qualidade que se entende que é importante para que o produto, que o consumidor seja protegido e entenda que aquele item de qualidade seja relevante. Então, um item é o suporte, a estrutura da empresa, se ela não vai fechar a porta e deixar com um monte de produto com problema. Exemplo, né? Um é funcionalidade, se ele funciona bem em todas as condições. Se você colocar lá na zona rural, numa rede fraquinha, ele vai funcionar, né? Esse tipo de questão. O outro é segurança, ou seja, os itens de segurança, se ele tem os níveis avançados de segurança. O outro é desempenho, ou seja, se ele entrega aquilo que ele está dizendo que entrega. Basicamente isso. Né? Se o indicador da energia gerada corresponde à energia que ele realmente gera. Né? Então a gente sabe algumas coisas que tem equipamento que o medidor está medido errado. É que nem consumo de combustível do carro. Tem muito carro, se você fizer a calculadora, não bate com a média que aparece no display. E aquilo lhe leva a parecer que o carro é mais econômico do que realmente é. E o último é confiabilidade, que nesse primeiro momento, por uma demanda do ONS, a gente vai buscar, no caso de inversores, trabalhar com requisitos para garantir a segurança sistêmica. Mas esses 5 itens, qualquer pessoa consegue compreender a importância deles e o que eles representam. Também são válidos para inversor, para módulo, para conector, para cabo, para qualquer elemento. Quer dizer, começa com o inversor e vocês vão avançar pelos outros itens que compõem o sistema. Exatamente. No primeiro momento, o inversor foi levantado como um item crítico porque ele tem a maior parte das proteções, a segurança, ele tem a maior complexidade e a maior dificuldade de avaliação individual, independente de qualidade.
Então, esse é o primeiro ponto. Mas tem vários setores que estão extremamente interessados em implementar isso porque enxergam o mesmo problema. Então, nos módulos tem vários fabricantes, conectores, cabos. Então, o problema não é do equipamento, é um problema generalizado que se a gente não fizer uma maneira de separar o joio do trigo e conseguir levar lá para o consumidor, é para o integrador poder chegar lá no consumidor e mostrar, ó, eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Você escolha, pode escolher, não vai barrar ninguém. Né? Essa é a ideia, né? Deixa eu te interromper para fazer uma pergunta que eu acho que o nosso telespectador faria essa pergunta, o nosso ouvinte. Eu acredito que as empresas que sabem o que estão fazendo, que ofertam qualidade, tudo isso que você colocou, segurança, desempenho, a que não sabe está no mercado e está atenta a esse movimento da ABGD, que inclui vocês e o Totum. E se essa empresa não quiser divulgar o resultado, como é que vai ser essa questão? Isso já foi pensado pelo Totum com a experiência deles em fazer esse tipo de programa. Eles já fizeram em vários setores, búfalo, manteiga, sei lá, tem vários N setores que eles já trabalharam com esse tipo de programa. A ideia toda é que o programa seja voluntário, então eu não sei exatamente o procedimento, mas eu vou dar uma explicação mais ou menos geral, né? Não é, eu sou mais da área técnica, né? Mas eu vou explicar, não pode ser que não seja exatamente assim, mas é mais ou menos assim. Vai ser feito, digamos que esse comitê com distribuidores queira que eu quero testar aquele produto daquele fabricante. Então, vai ser feito os ensaios daquele produto. A ideia nossa é, inclusive, dos ensaios com câmera, filmando para ficar registro, para entender. Não para a câmera para ser divulgado para o consumidor. Sim. É para ter o cara entender, você está fazendo o resultado para A, B ou C, para ajudar, ou está falhando. Não. Para ser auditável, fazer os ensaios, dar o resultado, mostrar, mesmo que não seja o fabricante, levar ele, você quer participar do programa, você pode aderir a ele, entrar e ver os resultados e depois você pode escolher se você autoriza ou não a publicação dos resultados. Então, porque não é para... Só que se não foi autorizado os resultados, a gente vai colocar, ou a ideia é colocar na página que vai divulgar, vai ser uma planilha com todos os inversores ensaiados, divulgar e dizer assim, essa fabricante não autorizou a divulgação dos resultados. Então, não vai se informar nada, mas vai se colocar que foi testado e não foi divulgado por autorização dele. Não houve autorização. Essa é a estrutura que foi proposta pelo Totum, que é o que está sendo usado em outros programas. E também o programa, essa é uma outra lógica do programa, é um ponto importante que a gente quer destacar. E que eu trabalho muito. Eu sou professor, então eu sou da linha não de achar o pior das pessoas, mas de tentar fazer elas ficarem melhores. Então, a minha ideia é sempre o seguinte, fazer com que qualifique as empresas para saber exatamente como está sendo testado, por que está sendo testado aquele item, como aquilo é importante para o consumidor final e, eventualmente, um datasheet que não informa uma informação correta. Se eles corrigirem o datasheet do produto, o catálogo do produto para a informação correta em um mês e mostrar no site deles e no site do programa, atualizamos, está a informação correta, ele pode reverter. A ideia é fazer com que nós façamos ser um indutor da melhoria e não um punidor. Acho que esse é um caminho errado. O caminho de tentar punir, tentar induzir, mostrar como o ensaio é feito, capacitar as empresas dentro do programa quando a gente começar a fazer reuniões mostrando como são feitos os ensaios, como funciona, jogar as claras e mostrar como isso pode ser um indutor da melhoria. Eu acho que esse é um caminho mais que eu acho mais certo de fazer, não ser da punição e sim do exemplo e da indução de melhoria. Que bacana. Leandro, já na reta final do nosso podcast, só para a gente fechar, eu acho então que ganham. Acho não, tenho certeza. Principalmente o mercado, o consumidor ganha muito, porque saberá aquilo que está comprando e pode até ter essa melhoria, como você está dizendo, no próprio fabricante, né, de ofertar aquilo que é melhor, aquilo que de fato é. E queria saber, para a gente fechar, qual é o tamanho da sua satisfação em fazer parte de algo que é tão importante sobre vários aspectos. Isso é uma coisa que é muito mais, às vezes, projeto pessoal do que financeiro direto. Até hoje, eu falo assim, eu não ganho remuneração do laboratório de ensaios. A pessoa, está fazendo ensaio. O laboratório de ensaios, para nós,
do ponto de vista da universidade, ele é um viabilizador de projeto, de infraestrutura, de inserção com o mercado, de marketing. E o recurso que entra é basicamente para pagar alunos de mestrado, doutorado com bolsas, comprar equipamentos, infraestrutura, viabilizar viagens assim, para divulgação, né? Então, eu ganho, se eu ganho alguma remuneração extra, é em projetos e P&D, não é em laboratório de ensaios. Então, eu faço isso porque eu acredito que isso é uma contribuição para o país nosso, ajudarmos e colaborarmos a desenvolver o setor. Nós precisamos ter esses habilitadores de setor. Então, esse tipo de ação eu vejo muito mais, isso me realiza nesse contexto de enxergar que alguma contribuição que a gente está fazendo está chegando para a comunidade, para a sociedade como um todo, e não apenas para mim. Eu poderia fazer outras coisas, às vezes, que dariam menos esforço e mais resultado financeiro, mas isso é um legado, certo ponto, que a gente começa a deixar aí para colaborar com o país e mostrar que tem várias coisas, missão de norma, também a gente não recebe nada, né? É um trabalho voluntário que faz parte, eu acho, um pouco de até serviço público, no certo ponto isso, mas é um trabalho de deixar uma contribuição para que o setor que eu trabalho tenha um crescimento, seja um setor de orgulho para todo mundo que trabalha nele. Então, eu acho que é nessa linha que eu trabalho mais nesse tipo de programa. É um programa muito mais para tentar desenvolver o setor como um todo do que por uma realização financeira, digamos assim. Para mim, no caso, é quase 100% nesse sentido, né? Então, eu vejo essa é uma contribuição que talvez eu deixe aí para o setor e para a comunidade brasileira aí do setor. Com certeza deixa, e até porque a gente sabe a transição energética veio para ficar, vai acontecer, né? E quanto mais qualidade a gente puder ter, melhor para todo mundo. Com certeza. Nós estamos num caminho, todo mundo dizia lá, fotovoltaica não é viável, não vai ter muita penetração. A transição energética ela vai existir, desafios existem aos montes. Nós estamos apenas no início da caminhada da mudança do setor de energia, Não precisamos queimar todas as fichas agora, para ano que vem não vai ter mais mercado. Precisamos fazer bem feito desde agora. Essa é a ideia e a mensagem que eu deixo. Não adianta não vender voo de galinha, que eu já teve no Brasil, parafraseando alguns políticos que falaram no passado em voo de galinha. Nós não precisamos do voo de galinha. Nós não podemos ter o problema da energia solar térmica, que nos anos 90, lá no sul, dava geada, congelava. E tem pessoas que não querem mais saber de solar térmico. Eu conheço pessoas que não vão instalar nunca mais. A experiência trágica negativa leva a problemas assim. Nós não precisamos ter eventos que são previsíveis e que dão problemas enormes ou que geram mortes, como, por exemplo, a tragédia da minha cidade, Boate Kiss. Por que eu bato com segurança? Eu senti na pele isso. Então, às vezes, pode ser que nós estamos na iminência e não enxergamos o risco. Nós não queremos que aconteça isso também no setor. Então, são essas coisas, essas pautas de segurança, que eu estou um tempo já trabalhando também. Eu acho que é fundamental a gente continuar nisso. Então, essas coisas que eu quero contribuir, pretendo contribuir, eu acho que posso dar uma pequena contribuição para o setor. Parabéns, Leandro Michels. Agradeço demais, um privilégio poder conversar contigo, ouvir no final do teu relato a história de Santa Maria, que chocou o mundo. Realmente é emblemático e a segurança tem que estar à frente de tudo. Parabéns e obrigado pela presença. Obrigado a todos aí. Espero que eu possa motivar a comunidade do setor aqui a trabalhar, a ter vontade de trabalhar e buscar sempre se aprimorar e fazer o melhor. Não tentar fazer qualquer coisa pelo resultado imediato. Pensem a médio e longo prazo. O que dá o resultado, o que dá a imagem de vocês a longo prazo é a credibilidade, é a qualidade do dia a dia que vocês fazem. Tentem fazer o seu melhor sempre. Sejam comprometidos que vocês vão conseguir, a longo prazo, grandes resultados e grande credibilidade do trabalho de vocês. Muito obrigado. E agradeço você que nos acompanhou até agora. Para saber mais sobre o Programa Setorial de Qualidade, visite as nossas redes sociais e também o site da ABGD, www.abgd.com.br. Tudo de bom para vocês e até o próximo programa.